Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Neste tempo de isolamento que nós temos orado, temos buscado ao Senhor de todo o nosso coração. Também tenho visitado as famílias da congregação de Nova Guará. Se você ainda não recebeu a minha visita, por esses dias você vai estar recebendo. Estou indo em cada casa, orando, ungindo as pessoas e buscando para a vida de cada família as bênçãos de Deus. A congregação tem estado, cada um com saudades, o povo tem falado, tem ligado, nós temos orado junto, nós temos compartilhado, mas também temos compartilhado a alegria de ver todos os irmãos participando das gravações, dos áudios e dos vídeos, Que bom! Não tem idade, não sei se vocês perceberam, Desde os mais idosos até os adolescentes, tem trazido uma palavra e que coisa preciosa. Uma igreja que se move espiritualmente, uma igreja que tem condição, através desse aprendizado, de poder completar a vida do seu irmão, a poder completar a vida da igreja, com orações e com palavras de consolação, de admoestação, de esperança, de confiança. E eu sou muito grata a Deus por todos aqueles que participam da congregação da Nova Guará. Também temos visto as lives, do pastor, temos acompanhado a programação na rádio e você fique atento a todos estes movimentos, de internet para que você não perca, de poder estar sendo abençoado com as orações e com a leitura e o ensinamento da palavra. Eu deixei um pouco, de fazer as gravações, porque eu quis dar oportunidade às outras pessoas que também são movidas, pelo Espírito Santo de Deus. Mas hoje eu estou aqui, eu gostaria de compartilhar com você, no livro de Atos, capítulo 8, diz assim: a primeira perseguição à igreja do Senhor Jesus, Primeira perseguição. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entremente, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Vamos pensar o contexto daquilo que estava acontecendo naquela época, A igreja sendo perseguida por Saulo. Saulo com carta branca, Carta de autorização do governo romano para fazer o que quisesse, inclusive até para tirar a vida das pessoas. O povo terminando de enterrar Estevão, porque Estevão foi martirizado. Então vocês imaginam como estava um povo sofrido, como estava o coração daquelas pessoas que estavam ali sofrendo por tudo aquilo que estava acontecendo no meio da igreja do Senhor Jesus, Terminando de enterrar não puderam chorar a morte de Estevão, porque homens e mulheres, aqui diz que eles estavam sendo arrancados, de dentro de casa e sendo arrastados para serem presos, colocados em cárcere. Os que não foram presos precisaram fugir para outros lugares, outras cidades, outros lugares ou esconderijos onde eles não sofressem a perseguição, ou Saulo não achasse eles aonde eles estavam. Tudo acontecendo ao mesmo tempo.
um sofrimento muito grande no coração, um sentimento de impotência, um sentimento de tristeza, um sentimento de fragilidade, um sentimento de dor que estava sobre a igreja do Senhor Jesus. Aqueles que eram chamados os do caminho, agora pareciam sem rumo, pareciam sem saber para onde ir, para onde correr, para onde se abrigar, diante de uma perseguição tão feroz, uma perseguição tão execrada no coração de Saulo, né? De eliminar aquele povo que tanta esperança e alegria trazia no coração. Então nós vamos ver que muitos foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria, né? O povo teve que arranjar um lugar para ficar, para não morrer, porque Paulo, antigamente, né, Saulo, era implacável diante dessa perseguição. Ele era determinado naquilo que ele estava fazendo. E aqueles que se escondiam em casa estavam sendo achados porque alguém acusava, olha, ali mora um crente, ali mora um cristão. E Saulo entrava, né, com o exército romano, com aquelas pessoas, iam arrancando homens e mulheres de dentro de casa, sem saber o sofrimento que estava causando para as crianças, para as mulheres grávidas, para os idosos, né? Era uma dor que parecia ou tinha alcançado a todos e não tinha com quem buscar um abrigo, um lugar seguro. Todos podiam compartilhar da mesma dor. E às vezes nós não entendemos por que vem luta assim. Por que as coisas acontecem dessa maneira? Por que o povo sofre por situações, né? Nós ficamos pensando se Deus é dono de tudo. Mas Deus tem um meio de trabalhar no meio das tribulações, no meio das aflições. A palavra de Deus nos relata que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. E os caminhos dele não são os nossos caminhos. Então Deus sempre vai ter um caminho na tormenta. Ele sempre vai ter um lugar seguro para nós passarmos diante das coisas que virão ainda sobre a nossa vida e que pelo momento nós não entendemos o que vamos passar ou o que estamos passando. Estamos aqui isolados com a pandemia, onde as autoridades nos mandam ficar em casa, onde muitas coisas estão ocorrendo no governo para tirar a nossa liberdade, para tirar o nosso direito a culto, né? De alguma maneira o comunismo que está aí no mundo querendo de alguma maneira alcançar as pessoas e fazê-las escravas em alguma ocasião, assim como nós um dia fomos escravos do inimigo, né? Do diabo. Hoje nós somos libertos porque Cristo nos alcançou. Cristo trouxe libertação na nossa vida. Cristo nos deu o direito de nos expressarmos, de falarmos dele, de caminharmos, de irmos e virmos, né? E olha só o que acontece no meio disso. Nós poderíamos pensar, mas por que Deus não guardou? Por que Deus não fez alguma coisa com Saulo? Por que Deus permitiu que alguns cristãos ou muitos cristãos morressem, fossem presos e sofressem na pele tantas dores, né? Mas Deus tem uma maneira de trabalhar em todas as coisas. Ele é o Senhor de tudo, Ele é o dono de tudo. E no versículo 4 diz assim: entremente os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo e as multidões atendiam. Presta atenção nisso, irmãos. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Olha só o resultado que Saulo queria, né? Hoje Paulo, que a igreja acabasse, que aquelas pessoas fossem intimidadas de tal maneira que morresse aquele assunto.
Mas aqui está dizendo que, embora eles arrancados de casa, embora eles fugitivos, embora eles encarcerados, por onde os que estavam livres, fugindo, passavam, eles iam pregando a palavra por toda parte. O meio de comunicação que o evangelho se propagou foi a perseguição. Não foi a calmaria, não foi a bonança. Deus permitiu que na perseguição o evangelho fosse levado a todas as partes daquele mundo, daquela época. E engraçado que Filipe, ele vai parar em Samaria. Samaria era um povo indesejado perante os judeus. Era considerado um povo imundo. Era um povo que o judeu ele passava quilômetros de distância do samaritano. Nós vamos ver que o samaritano não tinha lugar para os judeus. E Filipe vai achar abrigo justamente no meio do povo imundo. Justamente no povo que era indesejado. E Filipe, ele tinha 4 filhas. E as filhas eram, a Bíblia nos mostra, né? E os estudiosos nos mostram, que elas eram profetisas. E essa família de Filipe era uma família abençoada, era uma família que era usada por Deus. Então, eu creio que Filipe, a sua esposa, suas filhas, todos com o mesmo pensamento de buscar a Deus e servir a Deus e falar aquilo que havia no coração deles, né, através da conversão, eles foram ensinando aquelas pessoas. E aquele povo antigamente imundo, né, aquele povo indesejado, eles foram ouvindo, eles foram prestando atenção no que Filipe dizia, nos sinais que Filipe operava através do poder do nome de Jesus. Presta atenção, irmãos, que poder de Deus no meio dessa perseguição. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Quantas pessoas opressas e oprimidas pelo diabo naquele lugar. E elas foram libertas pelo poder da palavra. Elas foram libertas porque homens e mulheres, na sua dispersão, na sua fuga, não negaram o nome do Senhor. Pelo contrário, falaram do poder de Deus, falaram da misericórdia, falaram da graça, falaram das boas novas do Evangelho. E aquelas pessoas foram se convertendo. Nós vamos ver que no capítulo seguinte, né, de Atos, a conversão de Paulo. E nós vamos ver depois que Paulo vai cuidar dos gentios. Paulo vai tratar do evangelho, das boas novas, lá no meio dos gentios. Mas quando Paulo chega em muito lugar, aquele povo lá já tinha um conhecimento ou uma noção quem era Jesus. Porque os dispersos, nessa perseguição, eles já iam anunciando, ganhando almas, ganhando pessoas para o reino de Deus. Né? Quando a gente olha o caso de Pedro com Cornélio, e Pedro chega naquela casa, as pessoas já estavam prontas, esperando a recepção para receber Pedro. E ele explica isso, ele falou, olha, eu não tive que fazer nada, elas já conheciam. Elas já estavam preparadas, elas foram ali, receberam o batismo com o Espírito Santo. Mas alguém lá atrás, talvez nessa mesma dispersão, não muito tempo antes, já saiu propagando o Evangelho. Deus sabe por que nós estamos neste tempo de isolamento. Ele tem um porquê. Nós vamos saber a resposta disso.
Agora é tempo de orarmos. Agora é tempo de buscarmos a Deus. Agora é tempo de prepararmos a nossa vida. Cada um dentro do seu lar, da sua família. Se encher do Espírito Santo de Deus. Se encher de uma vida de fé. Se encher do conhecimento da palavra. Para algo que Deus está nos preparando lá na frente. Quantas vidas nós vamos ganhar? Quantas pessoas nós vamos ganhar? Nós precisamos entender que Deus tem uma maneira de trabalhar. Mas é agora, Ele está trabalhando em nós. Não ache que essa pandemia está trazendo um incômodo para a sua vida, que vai faltar dinheiro, que as pessoas ficam muito ligadas às coisas materiais. Mas nós precisamos entender que Deus está trabalhando nas coisas espirituais na nossa vida. Ele está nos munindo, Ele está nos sustentando, Ele está nos preparando para nós enviarmos através do nosso país. O nosso país ser um celeiro de missionários e missionárias, de pastores e pastoras, um lugar onde há um avivamento, onde há um enchimento do Espírito Santo de Deus, homens e mulheres compromissadas com a obra. Eu não sei se você notou, observou o noticiário, quantas pessoas estão jejuando pela nossa pátria? Quantas pessoas estão orando nas ruas, fazendo vigílias, nas ruas e nas praças? Pessoas que estão ajoelhando durante o dia, não se importando com o que vão dizer ou o que não vão dizer. Eu estava orando uma madrugada desta e eu até compartilhei isso com alguns irmãos, clamando, pedindo ao Senhor que me dê estratégia de oração. Que às vezes a Bíblia diz que nós precisamos saber como orar, né? Orar como convém, como tem que ser. E às vezes nós ficamos orando por um monte de coisas que não são a necessidade ou a prioridade. E eu tenho orado, Senhor, eu estou diante da liderança da congregação da Nova Guará, me dá sabedoria para orar. Deus me deu algumas diretrizes e uma das respostas da minha oração. Deus falou assim para mim: compra uma bandeira e começa a orar em cima, ajoelhada nessa bandeira ou abraçada a esta bandeira. Porque eu tenho uma obra na sua nação. Eu te coloquei nessa nação. Eu coloquei um povo nessa nação. E é importante que vocês clamem, essa foi a palavra, clamor. Que vocês clamem pela nação Brasil em que vocês estão, para que vocês tenham dias de paz e de esperança. E eu confesso a vocês que eu nunca tive uma bandeira. Eu nunca pensei nisso. E eu falei para minha filha Elisa, eu falei: Elisa, compra uma bandeira para mim. Ela falou: mãe, mas como? Tá tudo fechado. Eu falei: compra aí. Vê aí na internet, arranja um lugar. E ela comprou, acabou comprando 2 bandeiras, né, para ela também ter uma, que ela gostou da ideia. E aqui está a minha bandeira. E a partir do momento, ela demorou um pouquinho para chegar, mas a partir do dia que esta bandeira chegou na minha casa, eu tenho abraçado essa bandeira. E eu tenho orado, eu tenho amado o meu país. Eu tenho clamado a Deus pela minha nação. Eu tenho clamado por este povo que está caminhando sem esperança, que não conhecem Jesus, que traíram Jesus nas avenidas do carnaval, que tem traído Jesus queimando as Bíblias nas bibliotecas das escolas, que tem mudado a ideologia que Deus criou. Porque aqui existe um povo neste país que ora. Um povo que tem sido perseguido de alguma maneira. Mas nós precisamos valorizar o que está dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. Que é a obra
redentiva de Cristo Jesus na cruz por nós. Aquele povo da dispersão, aquele povo que fugiu por causa da perseguição. Aqui está dizendo, e a Bíblia não mente, que onde eles iam, eles pregavam a palavra. Aonde eles iam, os sinais aconteciam. Os coxos, os enfermos eram curados. Os endemoniados eram libertos, eram livres. E as pessoas, principalmente isso, as pessoas criam na palavra, naquilo que eles estavam contando e ensinando. Eles não desprezaram em nenhum momento aquilo que havia como transformação que Jesus tinha feito na vida deles. E nós também não podemos desprezar. Irmãos, a nossa pátria precisa de nós. Se esse povo que se chama pelo nome do Senhor orar, jejuar, consertar sua casa espiritual, se arrepender dos seus maus caminhos, nós vamos ver que grandes coisas Deus vai fazer à nossa nação. Deus tem poder de mudar tudo isso que tem trazido luto aos corações e ao nosso país. E terminando, o versículo 8 diz que houve grande alegria naquela cidade. Aonde Jesus passa, tudo se transforma. A tristeza vai e a alegria vem. Porque este evangelho traz esperança. Este evangelho traz vida, este evangelho traz transformação. Este evangelho traz novidade de vida. Que alegria, nós pertencemos a este reino. Nós pertencemos a este Senhor. Que alegria saber que o Espírito Santo se move em nós e que onde nós formos, Ele vai estar presente na nossa vida porque Ele é fiel. Irmão e irmã, entenda que este momento é um momento de você buscar ao Senhor, de você se colocar diante dEle, com responsabilidade de filho de Deus, do chamado que há na sua vida, de você testemunhar aquilo que você não precisa fazer teologia, você só precisa testemunhar os feitos do Senhor, aquilo que Deus tem operado na sua vida. Então busque ao Senhor de todo o teu coração, esteja na presença de Deus, louve a Ele pelos feitos dEle e ame o seu irmão, entenda a necessidade do próximo, esteja pronto a servir, esteja pronto a orar pelo enfermo e ver vidas sendo resgatadas e livres da mão do inimigo, assim como um dia eu e você fomos livres. Eu vou orar agora. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é tremendo. Nós não sabemos como o Senhor age. A tua palavra diz assim: por um acaso sabes tu como Deus opera? Nós não sabemos, Senhor, mas nós nos alegramos porque nós sabemos que a tua vontade é perfeita e agradável. Então que possamos ser homens e mulheres valentes, homens e mulheres destemidos, homens e mulheres revestidos de poder, que buscam a Ti, Senhor, para poder fazer a Tua vontade. Nos ajuda o nosso país, ajuda o nosso presidente,